Existe algo em nós que se move como um imperador invisível, algo que trama silenciosamente, que veste máscaras, que constrói muralhas, que mede tudo em silêncios e comparações. O ego. Poucos percebem como ele cria um teatro constante, um palco interno onde precisamos defender cada opinião, justificar cada escolha, sustentar uma imagem que não descansa. Ele sussurra que você deve ser sempre um pouco melhor, que precisa provar seu valor, mesmo quando o coração já está cansado de tanta performance. E assim, vivemos em uma tensão secreta, o medo de sermos irrelevantes, o medo de não sermos amados, o medo de dissolver nessa vastidão, onde o eu se torna apenas mais uma folha flutuando no rio do tempo. Mas, e se tudo isso fosse apenas uma ilusão? A ilusão de que estamos isolados, de que somos frágeis, de que somos apenas essa história mental que repetimos ao acordar? A neurociência hoje observa algo fascinante. Existe uma rede no cérebro chamada Default Mode Network. Ela cria a voz interna que julga, compara e justifica tudo. Aquela voz que diz: você não é suficiente. Aquele outro é melhor. Precisa provar que tem razão. Essa voz consome mais energia mental do que imaginamos. Custa caro, ansiedade crônica, exaustão emocional, relacionamentos corroídos por pequenas guerras de orgulho. Custa vida. Mas quem você seria? Se não precisasse provar nada? Quem você seria? Se a sua existência não dependesse de aprovação alguma? O ego não nasce pronto, ele é moldado, peça por peça, pelas expectativas silenciosas que recebemos antes mesmo de sabermos falar. Quando crianças, percebemos que o afeto pode depender de sermos bons, de parecermos fortes, de não chorarmos demais. Assim, nasce uma armadura. A criança esquecida que se escondeu dentro de você. O pequeno ser que teve medo de ser rejeitado. E então, construiu personagens. Com o tempo, desenvolvemos um vício sutil, o vício da aprovação. Estudos mostram que, quando somos validados socialmente, nosso cérebro libera dopamina, o mesmo neurotransmissor que nos faz desejar recompensas imediatas. E assim, como marionetes, vamos buscando sinais de aplauso, de aceitação, de pertencimento. Mas esse espelho em que nos olhamos não é confiável. É um espelho quebrado. Quando tentamos ver valor em nós pelos reflexos distorcidos dos outros, tudo se fragmenta. Nunca sabemos se estamos inteiros. O ego adora métricas. Quem tem mais? Quem faz melhor? Quem parece mais importante? Esse é o paradoxo da escassez. Mesmo quando conquistamos reconhecimento, o vazio persiste, porque a comparação nunca se satisfaz. Talvez você já tenha vivido ou ouvido histórias como esta. Um empresário que conquistou status, fama, segurança financeira e, no entanto, caiu numa depressão profunda. Porque o labirinto não tem saída. A cada vitória surge um novo adversário imaginário. Mas há um ponto de virada. É possível observar, em tempo real, o momento em que o ego começa a medir seu valor contra o outro. Quando isso acontecer, apenas reconheça: aqui está o velho jogo de novo. E respire. Deixar o ego não é só largar o material. Ele se esconde até mesmo nas coisas mais nobres, na espiritualidade, na busca pelo ser melhor. É o orgulho da humildade, quando nos orgulhamos secretamente de sermos mais conscientes do que os outros, mais despertos, mais puros. Pesquisas reunidas em projetos de neurociência contemplativa mostram que práticas meditativas, se não houver vigilância, podem apenas trocar um ego antigo por um novo, o ego espiritual. Por isso, há um convite essencial, o convite ao não saber. Soltar até mesmo a necessidade de parecer desperto. Permitir-se ser apenas humano. A paz começa quando você percebe que não é o seu enredo mental, que existe uma consciência testemunha, um espaço silencioso que observa tudo sem se confundir com nada. No experimento da dissolução do self, praticantes de meditação profunda relatam a experiência de não dualidade,
de simplesmente existir sem a prisão de um eu. E quando isso acontece, a ansiedade se torna um visitante distante. É como a metáfora do oceano e da onda. O ego é apenas uma onda temporária, com forma e história. A consciência é o mar, vasto, silencioso, intacto. Soltar o ego é reprogramar a frequência que sustenta nossa realidade. A lei da atração ensina que nossa necessidade de controle muitas vezes bloqueia o fluxo genuíno da vida. Quando tentamos forçar a manifestação, estamos agindo a partir da identidade ferida, que tem medo de não ter. Estudos sobre coerência cardíaca, como os realizados em projetos de neurociência afetiva, mostram que ao praticarmos aceitação radical, nossos campos eletromagnéticos se transformam e a vibração do desapego se torna um campo fértil onde a vida floresce. Para isso, existe uma prática integrativa simples, um ritual diário de presença silenciosa, um momento em que você se senta, respira e observa tudo o que surge sem se identificar. Deixar o ego não é se tornar menos, é descobrir que você nunca precisou de uma história para ser inteiro. O retorno ao centro silencioso é o reconhecimento de que a paz não pode ser conquistada, ela só pode ser reconhecida. Hoje, se puder, faça algo sem contar a ninguém, sem postar, sem buscar aplauso, apenas por ser a expressão do seu ser. E guarde esta frase: quando você deixa de ser alguém, pode finalmente ser tudo. Se algo despertou em você, siga com a gente nessa jornada. Inscreva-se no canal e compartilhe essa mensagem com quem precisa ouvir.